Thaisa Fernandes, há 17 anos aí nessa vida de basquete, né, Thaisa? Começou Exato. como estagiária do Fausto, hoje é professora no Instituto, além de estar à frente de uma equipe sub-15 Sim. feminina, não é? Mas não vou falar muito sobre a Thaisa, porque ela vai falar sobre ela mais do que eu, mas é uma profissional do basquete aí, principalmente do basquete feminino, né, que está trazendo muitos frutos aí para essa equipe e na introdução do basquete feminino dentro do Instituto do Fausto Gianecchini, de quem, aliás, eu sou fã, né, um cara assim que começou fazendo, né, tentativa, acerto e erro, mas foi lá, estudou, tem um instituto hoje muito bem sustentado, né, pelas suas próprias iniciativas, pela sua própria força de trabalho e por acreditar no basquete, né? Ele foi atleta da seleção brasileira, né? E outro dia ele soltou não sei se você, no Dia do Esportista, soltou um post dele, eu falei assim, olha, danado, olha lá jogando e tal, né? Falei assim, muito legal saber, né? Porque a gente olha assim para a pessoa que está à frente de um projeto e você não sabe a vida que essa pessoa teve antes de chegar ao Olha, projeto, né? Então, vamos lá, Thaisa, muito bem-vinda, né, a nossa prazer live aí, Mulheres à meu. Sexta. Gostaria de agradecer a todos que estão entrando, principalmente as pessoas que estão sempre aqui comigo, né, o pessoal aí do fã-clube da Simone, que está sempre aí comigo, todos eles, né, nem consigo voltar todos os comentários agora para falar o nome de todos, porque vai que eu esqueço algum e alguém fica chateado, né. Então, assim, muito obrigada por você estar sempre conosco aqui, obrigada pelas pessoas que são amantes aí do basquetebol também, que estão sempre aqui comigo, a Cleide Leone, essa eu tenho que falar, porque ela está sempre aqui comigo, sempre no basquete, e ela ainda não aceitou um convite meu para vir para uma live, mas eu fico na insistência ali, né? Mas bem-vinda, Thaís, bem-vinda, e bem-vinda a todos que estão aqui com a gente. Obrigado, prazer é todo meu. É um prazer estar falando do Instituto, né? Porque nós somos conhecidos aqui na nossa região, no estado de São Paulo, mas o Brasil, acredito que não conheça o bem que esse Instituto faz para o basquete feminino, para o basquete como um todo, né? Que o Instituto, nós ensinamos o basquete para as crianças nas comunidades mais carentes da nossa região. E foram lá que a gente conseguiu lapidar joias que, se a gente estivesse em outro canto, a gente não conseguiria. Uhum. E, graças a Deus, tem dado muitos frutos esse projeto. E ele começou com um misto. Eu estou no projeto praticamente há 11 anos já. Então conta Comecei pra com... gente um pouquinho de você, Thaís, porque o Fausto me disse que a sua história é muito interessante, assim, como que você chega no basquete, né? Conta pra Sim, gente quando que foi que você começou, e sim. Eu comecei num projeto também em 2002, um projeto da Sayuri, aqui uhum, em Franca, também uma excelente professora. uhum. E nesse projeto nós ganhamos tudo que tinha para ganhar, porém, aqui em Franca, por mais que seja a cidade do basquete, infelizmente ainda não é a do basquete feminino, né? Tem portas abertas para o masculino, muitas portas. Ó, a Cleide falou que aceita o seu pedido, Pois Cláudia. Ó. é, você viu que eu fiz um pin no comentário, porque ela agora não pode voltar atrás, está público. E tive que sair para fora para jogar em Araraquara, Iracemápolis. Depois voltei para Franca, fiz a minha faculdade, representei a cidade de Franca até o ano passado como atleta Uhum. de basquete, jogando os jogos regionais, abertos, a liga aqui da região. E agora, esse ano, graças a Deus, o Instituto me acolheu algumas oportunidades novas que eu tive que deixar a quadra como atleta, Uhum. mas sigo na quadra como treinadora, como gestora desse projeto, né? Uhum. E foi nesse projeto que nasceu a grande vontade
de ter uma equipe feminina em Franca Uhum. do nível do masculino, né? Por mais que a gente tenha passado por outras cidades, a gente sabe como o basquete é importante para a nossa cidade. Sim. E foi nesse olhar das meninas mesmo pedindo, tipo, por que não ter um feminino? Por que as nossas meninas não serem tratadas do Da mesmo mesma jeito que forma. uma, né? Exatamente, é. E você começou em qual projeto, Thaisa? Ele chamava Estrelas da Manhã, com a Sayuri. Tá. Quem é a Sayuri? Explica, conta aí pro povo, porque o povo não vai saber. Esse projeto é algo foi fundamental na minha carreira. Uhum. A Sayuri é uma excelente professora técnica, tinha a Tassiana também, que trabalhava junto. E nesse projeto, o time feminino de Franca, nesse ano, foi imbatível. A Sim. gente ganhou tudo que tinha para ganhar, jogamos federação, jogamos pré-mini, mirim, porém, falta de verba. A gente foi campeão, chegamos no vestiário, a Saíra deu a notícia para a gente que o time simplesmente tinha acabado. Ah! Simplesmente tinha E assim, de uma acabado. hora para outra, acabou assim. Infelizmente, a gente não tinha mais a parceria que tinha. E daí tivemos que cada atleta seguir o seu sonho em alguma outra região. Foi aí que eu conheci o Alexandre Borges também, Sim. que aqui em Franca não pode falar de basquete feminino sem falar do Alexandre, Uhum. que ele luta com todas as forças para que o basquete feminino siga de pé. Se não fosse ele, acredito que o basquete feminino de Franca não existiria ainda. Ele é um excelente guerreiro. Hoje também, eu citou onde estou, devo muito a ele, aprendi muito com ele. Uhum. E a garra desse homem para o basquete feminino também é algo que é excepcional. Não, ele não detém forças, vai atrás de parceiros, vai atrás de patrocinadores, sempre lutando para que o basquete feminino de Franca não morra. Sim. E E o graças a Alexandre ele, Borges a está gente vai. fazendo o que hoje? Ele é técnico das categorias de base também e do adulto. A gente tem a categoria adulta aqui também, e é o gestor da equipe de Franca como um todo, né? Ele que toma conta. Ah. E aí você foi conhecer o Alexandre, você foi jogar. E aí quando que foi que começou assim o seu interesse por ser professora, por querer ensinar o basquete, por querer trabalhar com meninas? Como foi que isso Então, aconteceu? o desejo de ser professora vem desde sempre, porque acredito que toda atleta ou atleta tem o desejo de ser um professor de educação física, né? E como essa plantilha, eu tive vários outros professores que fizeram brotar essa vontade, como o Alexandre, a Sayuri e outros professores da escola também. E no meu primeiro ano eu tive a oportunidade de conseguir o estágio com o Fausto, e foi nesse primeiro ano que começou a brotar uma sementinha aí, querendo trabalhar com basquete. E eu tive um excelente professor, que é o Alex, é o Chuchu aqui também, e que era o professor da escola que eu trabalhava, e ele viu a minha intimidade com as meninas. Então, no meu primeiro ano de faculdade, ele já soltou uma turma na minha mão. Falou, vai que a bomba é sua. E graças a Deus foi uma das minhas melhores surpresas. Uhum. A gente estava com 5 meninas. Em 2019, que paralisou com a pandemia, nós estávamos com 120 meninas fazendo basquete. Uau! E essas 120 meninas fazendo basquete dentro do Fausto, do programa do Instituto? Isso. Aí o Instituto teve um olhar para o feminino, que a gente viu que a gente teria que dar uma atenção um pouco maior para o feminino. Aí nós fizemos um projeto só para meninas. Fizemos em 2 escolas,
pontos distintos, Uhum. e nessas escolas a gente começou a trabalhar a formação mesmo, trabalhar as meninas para jogar para categorias de base. Aí foi que teve a parceria com o Alexandre, então nós formamos as meninas e passávamos para a equipe de base de Franca. E graças a Deus tivemos vários frutos bons aí. O ano passado, a equipe de Franca, praticamente 17, sub-17, sub-15, era todo do Instituto Fausto Gianecchini. Uau! Essa é muito interessante isso, porque a gente tem discutido bastante essa coisa da importância, né, de ter de ter equipes de base, né, que façam essa continuidade do basquete, né? Você tem crianças que estão sendo introduzidas e depois você tem equipes que sub-12, sub-13, sub-15, sub-17 e você vai alimentando, né, essa cadeia de jogadores, né? Sai do instituto, vai pro, né, e vai para o clube. E aí, me diz uma coisa, conta para a gente um pouquinho, porque tem muita gente que está entrando aqui agora e as pessoas já esqueceram, o Fausto vai ter que voltar aqui para contar. Mas, assim, como que é a estrutura hoje do basquete em Franca? Tem o Instituto Gianecchini, tem você numa equipe da cidade. Como é que isso em volta aí de você? Tem clubes? Tem iniciação na escola? Então, hoje em Franca nós temos o Instituto, né? Tem o trabalho da Prefeitura também em escolinhas e tem essa parceria do Instituto diretamente com o time da Uhum. Tá. E o que você diria hoje, por exemplo, no Instituto, que é diferente de todos os lugares que você trabalhou? Cortou, né? Tá. Deu uma travadinha. Mas assim, hoje, por exemplo, como que você vê no Instituto, né, no Fausto Gianecchini, assim, o que é diferente dos outros lugares? Porque assim, a gente sabe que tem um incentivo, que tem uma paixão muito forte do Fausto, que tem um trabalho muito grande, né, administrativo, muito sério, muito estudado, tem planos estratégicos, né? Ele é um cara que estuda muito e tem todas as questões, né, do fomento, né, do governo federal, que tem os projetos que são escritos e tal. Mas na pedagogia, assim, né, o que você diria que dentro do Fausto Gianecchini do Instituto é diferente dos outros lugares e que faz com que as crianças se sintam atraídas a participar? Eu acredito que, em primeiro lugar, é o exemplo que eles têm, né? Acredito que eles terem um local aonde chegar, acho que o principal, principalmente para as meninas, ter aonde almejar. Como a gente tem uma equipe adulta em Franca, então a gente dá a equipe adulta como exemplo. A gente até fala para elas, por que não sonhar em jogar? Vocês às vezes podem nem se tornar uma jogadora, mas a prefeitura hoje disponibiliza uma bolsa de faculdade, coisa que algumas meninas não teriam condições de fazer. Então a gente brota uma sementinha aí e faz esse amor pelo basquete transbordar nelas. E a gente tem a metodologia de treinamento, fazemos cursos também, para deixar a aula mais atrativa possível, né? Porque treinar fundamento tem uma hora que o pessoal acha meio chato, alguma coisa, mas a gente vai brincando, tendo um jogo de cintura aí, que no final das contas, hoje, até na equipe adulta mesmo, se eu não me engano, são 5 atletas que saíram do Fausto. Hoje elas já recebem um pouco, não é uma ajuda de custo, mas elas já recebem para se manter um pouquinho e poder jogar basquete. E elas estavam na rua, e se não fosse o Instituto hoje, elas não saberiam que era basquete e não estariam representando a cidade. Exatamente. O Alexandre está dizendo uma coisa interessante aí, né? O que é a humildade das pessoas que fazem o basquete grande, né? Ele diz o seguinte, vou fazer um pin aqui.
Ele disse que é o seguinte, que é um detalhe interessante. O Fausto foi meu primeiro professor de basquete e hoje desenvolve um projeto que dá substância para o basquete feminino na Cidade Franca, que ele é responsável, né? Então, isso realmente é um ciclo, né? Tudo na vida é um ciclo. Deu uma travadinha aí na Thaisa, mas eu estou achando que é o modem dela. Não sei se eu estou travando. Ela saiu, mas já vai estar de volta. Mas veja bem, né? É um ciclo, né? E isso é uma coisa que vem há muito tempo, né? Há muito tempo aí no basquete. Eu acho que quem começou essa coisa de alimentar esses ciclos, né? Foi a Heleninha e a Maria Helena, né? Criaram equipes de base muito fortes e que jogavam com adulto, né? Então elas jogavam com adulto, aí elas almejavam a ser como um adulto e aí elas, né? E aí ia lá e buscava a jogadora, daquelas jogadoras pequenininhas que tinham começado. É interessante, é bonito ver, né? Que em alguns lugares ainda continua essa coisa. Deu uma caidinha aí, né? Mas eu continuei falando, viu, Thaís? Tá ótimo. Eu continuei falando, porque eu estava falando que esse comentário do Alexandre é muito pertinente, porque ele vai dizer o seguinte, né? Que o Fausto foi o primeiro professor dele de basquete, né? E agora tem um projeto que dá substância, né, subsidia o basquete, que ele é né, o grande coordenador da cidade de Franca. Mas isso aí assim, lembrando um pouco a história, né? A gente que sabe quem começou esse modelo, né? Das equipes de base alimentando as equipes adultas, né? Foi a Heleninha, né? Junto com a Mariana. E a gente escolheu aí, né? Teve até outro dia uma análise muito interessante, Thaís, que foi uma análise de uma dos meus convidados aqui. Ele falou assim: olha, se você veja bem, né? São essas equipes de base que a Heleninha começou lá em 1986, que rendeu medalha para o Brasil até 2004, né? Então, e depois disso, a gente tem aí o que a gente chama da geada, mas assim, se a gente pensar bem, foi isso mesmo, né? O que está faltando hoje, e a gente vê a crítica hoje ao basquete feminino, por que não vai para o Mundial, por que não sei o quê, mas não é o problema da gestão atual, né? O problema é de uma gestão anterior, de gestões anteriores, né, que abandonaram completamente o basquetebol feminino. Mas aí, né, introduzindo esse meu assunto, eu ia perguntar para você, né, você está trabalhando aí com a sua equipe, né, de sub-15 e tal, e você está há 17 anos aí como jogadora, depois você entra como estagiária e tal. Como que você analisa, né, o basquete feminino que a gente está vendo hoje aí lutar por um lugar ao sol com tanta dificuldade? Né? Eu acredito que o basquete feminino vem sobrevivendo, né? A cada dia que passa, ele é uma luta, tá por aparelhos, assim podemos dizer. Quem vive do basquete feminino sabe o quanto é difícil essa formação, e é uma formação não só difícil para pegar meninas e fazer a formação. A formação é uma mera realidade. É difícil você ter uma equipe disputando um paulista, é difícil você ter uma equipe disputando um LBF. Eu posso falar porque aqui em Franca tentamos várias vezes e infelizmente batemos só na trave. Parceiros que às vezes falam, eu vou investir, tentam ver uma visibilidade um pouco maior no masculino. Então, acredito que a gente teria que ter algum olhar melhor para o basquete feminino para a gente poder chegar aonde o basquete feminino merece, né? Que não é discriminação, não é nada, mas eu acho que o basquete feminino tem tudo para estar igual ao masculino, e a gente sabe que material humano a gente tem. Porém, tem gestões, tem várias outras coisas por trás, né? Que não é só dentro das 4 linhas. Fica muito fácil para a gente julgar por um jogo, né? A gente não sabe o que vem de uma história, do legado que vem para
essas garotas Uhum. terem passado. E a dificuldade é muito grande, né? E a gente, assim, vê que né, a gente continua perpetuando aquela coisa, né? Aí quanto mais difícil, mais heróico é, mais a pessoa, né, se esforça e mais a pessoa se coloca lá, mas seria tão mais fácil se fosse mais fácil, né? E aí você não teria que perder tanto tempo, né? Uma das coisas que uma menina falou, mas eu entrevistei, que eu disse, o que melhoraria o seu basquete? Ah, se eu tivesse um meio de transporte que me buscasse em casa, eu não precisasse ficar 3 horas dentro do ônibus, entendeu? Coisa básica. É coisa básica, né? São coisas básicas que a gente aí precisa, né? De ter esse esforço, né? De promover eu acho que uma facilidade de acesso, igual você diz assim, as meninas têm que ter um local onde chegar, né? E isso é que é importante, porque Sim. você vê, tem várias pessoas começando projetos, né? Tem a Laiana de Souza lá no Rio, que está até aí na sua live agora, né? Que está começando um projeto na Rocinha. Olha que coragem, sabe? Assim, no meio dessa dificuldade toda que a gente está tendo, de financeiro, não sei o quê, e de governo, e de tudo que você sabe, e de apoio, de incentivo, né? Você tem uma pessoa como a Laiana, que vem e sabe as dificuldades que ela passou, né, como amante aí do basquete, depois como praticante do basquete, como atleta do basquete, e agora é a nova técnica aí desse time maravilhoso que vai sair na Rocinha, que vai ser um espetáculo. E eu falo para ela assim, a única coisa, Laiana, que você tem que fazer é fazer cada vez mais meninas praticar, né? Não é que a gente queira mais medalhas, a gente quer que mais meninas tenham acesso, né? Acesso. Fomentar. Acho que a palavra certa é fomentar o basquete, né? Quanto mais meninas a gente conseguir, a gente vai chegar em alguns lugares que, se a gente tivesse meia dúzia, a gente não chegaria. A gente só vai conseguir chamar a atenção a hora que a nossa fomentação for grande. Exatamente. Porque de um universo de 5.000, você tirar 12 é bem mais fácil do que você tirar 12 de 24. Sim, Né? com certeza. Porque a outra coisa também é a seguinte, pedagogicamente, né, falando, a gente falou muito tempo, muitos anos, sobre o funil, né? E agora surge essa coisa de que ninguém está querendo um funil, porque as pessoas querem um cilindro, né? Quanto mais pessoas tiverem envolvidas no esporte, mais pessoas você vai ter para apoiar esse esporte, né? Sim. E aí, como que você vê, por exemplo, o apoio? Assim, você tem um super apoio do Fausto, que você pode, obviamente, comparar, mas você também é técnica, né? Dentro da cidade de Franca, que também tem o apoio do Alexandre. Né? Mas quando você viaja, você vê outras equipes, tem o LBF, né? E como é que você vê esse apoio às mulheres, principalmente às mulheres treinadoras? É muito. Chega a ser surreal, são duas realidades diferentes, né? Porque eu posso falar que a realidade que eu tenho no Instituto é completamente realidade oposta do que a gente tem nas nossas categorias de base aqui de Franca. No Instituto eu tenho todo o suporte, as meninas têm bola, têm uniforme, têm tênis, têm meia e têm alimentação. Então elas são completas. Na prefeitura, precisa de licitação para uniforme, licitação para material, precisa de várias outras coisas que, infelizmente, às vezes a gente não consegue, não é nem por não ter, é por tanta burocracia por trás. Uhum. Então, essas burocracias acabam atrapalhando um pouco. Se fosse mais fácil, não tivesse toda essa burocracia, acredito que o basquete feminino e até mesmo o trabalho que o Alexandre faz, a gente teria outros frutos ainda maior. Porque é nítido você pegar as meninas do Instituto e pegar as meninas da nossa base. As meninas do Instituto, elas chegam todas uniformizadas. Short rosa, camisa branca com rosa, tudo bonitinha. Uhum. As meninas da nossa categoria de base, chega cada um com sua roupa. Parece que fica algo desorganizado. Uhum. E é algo tão simples, que é um uniforme que você coloca em cada uma delas,
parece que a sua equipe é uma outra equipe. Sim. Aí você viaja para jogos e vamos supor, a gente vai jogar com equipes com uma... Às vezes nem a qualidade técnica seja superior, mas você chegar e ver uma equipe que tem um roupeiro, que tem um uniforme, que tem fisioterapeuta, isso tudo acaba abalando nas meninas que não têm. Aí, às vezes, você já perde o jogo antes de entrar na quadra, porque aquelas outras meninas têm o que as minhas não podem ter. Então, você tenta motivar de um jeito, motivar de outro. Infelizmente, a nossa realidade não é composta por aquilo. Então, fica algo meio que frustrante para as meninas, né? Uhum. E essas coisas são conversadas, Thaisa, ou não? Sim, sim. Pensas? Que infelizmente, tem muita burocracia por trás. A gente não consegue trabalhar sozinho. Como a gente tem um dinheiro público, né, a gente tem algumas regras a ser seguidas. É por isso que eu até falo com o Fausto, ele já está até pensando com carinho melhor aí, acho que já estou quase conseguindo, e a gente ter uma equipe feminina pelo Instituto. Ele fazer projeto social de alto nível, para a gente poder, assim como o Tupã. Tupã é uma estrutura excepcional. Uhum. E ele é incentivado por lei, da mesma lei que o Instituto é compostas. Então, eu estou martelando aí na cabeça do Fausto. Acho que vem alguma coisa boa por aí. Com certeza. E assim, o legal é que existe essa mentalidade, né, aberta, vamos mudar, vamos melhorar, mas não é para a gente, né? É melhorar para as meninas, melhorar a participação das meninas e tal. E a gente vê mesmo essa coisa da burocracia que normalmente esbarra, né, e bloqueia o caminho que se quer seguir. Não é que não se quer fazer, assim, não é que não se queira fazer o melhor trabalho, né? É que as condições para o melhor trabalho exigem determinadas coisas e que às vezes essas leis não favorecem. Exatamente. Aí entra o terceiro setor, né? Eu até falo, Fausto, que trabalhar no terceiro setor é excepcional, porque tudo que a gente precisa é questão de 1 dia, 2 dias a gente tem em mãos. Tanto que o feminino, a gente conversou, sentou eu e o Fausto, conversamos e vimos que a gente precisava ter um olhar diferente para o feminino. E foi coisa de 1 mês e meio, as nossas 2 turmas de treinamento já tinham começado e a cada dia a gente tinha, eram 100 inscrições só, a gente até ultrapassou, fizemos 120, colocamos 120 alunas e as meninas saíram de lá. A gente já tem 3 meninas que foram jogar fora, a gente está em Tupã e tem uma em Barretos, porque, infelizmente, aqui na cidade, para elas, não dava para ficar mais. Elas chegaram no nível que elas precisavam jogar um outro estilo de basquete. E não é porque a gente não tem, é porque a gente não tem estrutura ainda para segurá-las aqui. E é muito ruim você ter atletas que você vê um potencial muito alto nelas e continuar segurando elas. Então, a gente tem que deixar aí, por causa que aqui, infelizmente, a gente não consegue dar um up maior para elas, né? Exatamente. E aí a gente também vê uma coisa, né? Que nem sempre também é ruim você preparar pessoas para soltar para o mundo, não é? Então, por exemplo, eu vejo assim, é legal você segurar, mas também é legal você soltar, né? E aí, quando você solta, vai para uma escola diferente, vai para um caminho diferente e volta de uma outra forma, né? Você acredita que seja isso a mesma coisa que acontece, que a gente não consegue segurar as nossas jogadoras aqui? Sim. Seleção brasileira? Acredito que as meninas vão para fora para ter um calibre melhor, né? Elas vão para ter uma experiência melhor. E quando elas voltam, a gente consegue ver em jogos, em atitude, outras atletas, né? É o caso da Mariana, que é uma das meninas mais novas. Ela é de Araraquara. Eu vi ela treinando quando ela era menor.
você vê hoje ela na seleção jogando o basquete que ela está jogando, a gente só pode ter a certeza que para ela, aonde ela está, era necessário ela estar para ela chegar no nível que ela chegou, né? Então, foi Sim. igual você falou. Às vezes, precisa dar voos maiores para quando voltar, ter uma estabilidade e ter a majestade, né? De ter um feeling, de ter uma percepção diferente que, às vezes, no conforto de uma casa, no conforto do nosso país, não teria. Exatamente. E o que você achou desse último Mundial aí? Desse pré-mundial, na verdade? Eita. São Não, são assim, duas sensações, né? vamos fazer o seguinte, olha, não é uma crítica ao José Neto, não Não, é não, uma com crítica certeza não. à nova administração. O que a gente está tentando fazer, assim, é conversar, né? Porque, por exemplo, às vezes uma visão que vem, por exemplo, de uma pessoa que está preparando para uma equipe adulta, não é? E que está trabalhando Sim, com crianças, preparando essa equipe de base para alimentar uma cidade, tem um olhar, né? E esse olhar é muito legal da sim. gente ouvir, porque Uhum. desse olhar que está aí, que não é óbvio, né? Não está no nosso dia a dia, é esse olhar que nos capacita ver aquele pontinho lá que talvez está faltando, entendeu? Então, por isso que eu estou te perguntando. Eu acredito que essa não classificação não vem por causa só desses jogos, né? Eu acho que, como a gente falou, tem uma sequência, tem uma lacuna para trás que, infelizmente, acabou respingando na hora que não podia. Acredito que a seleção brasileira feminina está numa evolução. A gente já consegue ver essas meninas com uma outra pegada de jogo. Elas parecem muito com a pegada do basquete feminino, elas marcam muito acirradas, elas têm um contra-ataque legal. E só que eu acho que no mesmo tempo que tem algumas meninas mais velhas, tem algumas meninas muito novas aí. Acredito que a hora que conseguir fazer o encaixe perfeito de juventude e experiência, acredito que essa equipe vai ficar uma equipe que vai conseguir jogar de igual para igual, como já está conseguindo, só que não vai ter aqueles deslizes que tem que na hora que não pode, né? Errar uma bandejinha a hora que pode, errar umas livres a hora que não pode. Então, acredito que tenha detalhes e eu acredito que o Neto está no caminho certo aí para trazer o basquete feminino para do lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Se fosse dado a você hoje o cargo de técnica da seleção feminina de basquetebol, Eita! o que você faria? Não vou falar o que você mudaria, o que você faria? Tá. Qual seria a Eu, sua Thaisa, primeira. eu gosto de um jogo de marcação muito forte. Acredito em um jogo de transição também e acredito em um jogo de contra-ataque. Acho que a gente tem que saber jogar tanto com 24 segundos como com 10 segundos de bola. Eu acredito que esses dois parâmetros dariam um diferencial, porque ninguém iria esperar a gente jogar o tempo todo correndo e ninguém iria esperar a gente colocar a bola debaixo do braço daqui. Vamos organizar, colocar a casinha no lugar. Então, acredito que a Thaisa, como técnica, seria uma Thaisa com uma defesa muito forte, um contra-ataque agressivo e uma postura de organizar a casa a hora que fosse preciso. Muito bom, muito bom. Agora vamos pensar nos fundamentos. Você acha que as jogadoras têm fundamento bem treinado? Eu acho que deveria, por mais chato que seja, eu acho que fundamento sempre é essencial, né? Nunca é muito treinar fundamento. Eu acho que quanto mais a gente treina fundamento, melhor a gente fica e mais seguro a gente está com aquilo que a gente precisa fazer.
Então, acredito que um fundamento de drible, por mais maçante que seja, nunca é demais. Um treinamento de bandeja com mudança de direção também nunca é demais. E, principalmente, treinamento de arremesso também, com a mecânica correta, que várias pessoas não têm a mecânica do arremesso, que você vê mão para fora, mão para dentro, e não tem uma mecânica. Não consegue. Você pode ver que pode dar 10 arremessos. Cada hora sai uma mecânica de um jeito. Então, acredito que a gente tem que, por mais que seja adulto, tem que pegar no pé, sim, tem que fazer fundamento, tem que corrigir, por mais que tem muitas pessoas que falam, depois de velho não consegue corrigir. Eu já sou contra isso. Acredito que o exercício pode, sim, levar à perfeição. E quanto mais trabalhado, melhor a execução. Exatamente. E aí, você encontra muita resistência? Sim. Principalmente na base. Tem algumas meninas que acham, já sei fazer isso. Eu falei, não, gente, não sabe. E aí, na hora que a gente vai fazer o coletivo, que elas batem bola errada, faz um arremesso errado, eu normalmente costumo parar os meus treinos e aí eu falo para elas, e aí, você sabe bater bola? E aí, você sabe arremessar? E é nesses detalhes que todas as minhas atletas, ou que passaram por mim, sabe a hora que elas estão arremessando errado, elas sabem a hora que elas faz o passe errado, porque se eu tiver que parar o treino 50 vezes para corrigir uma aluna, eu vou parar o treino 50 vezes para corrigir as mesmas alunas. Minhas alunas estão aí, ó. Tá falando, nossa, é verdade. Estão rindo aí. Porque é isso mesmo, se a gente vê uma coisa, aproveitar que elas estão aí, né? A gente pode ficar conversando aqui, como diz a professora do meu filho, a gente não fala assunto de adulto na frente de criança. Nesse caso, a gente está super respeitando vocês aí na posição de jogadoras, né? E o meu comentário agora é extremamente respeitoso a essa geração, né? Eu tenho filho, né? Eu tenho sobrinhos e eu assim, dou aula também. Mas eu tenho visto que existe uma resistência ao trabalho, né? A persistência, a você treinar várias vezes, ou a você fazer aquilo por várias vezes. E eu sempre brinco assim, né? Que uma pessoa estava passeando, né, em Nova York, né? E aí ela pergunta para uma pessoa na rua assim, o que eu faço para chegar no Carnegie Hall, né? E aí a pessoa olha para ela e fala assim, prática, prática, prática. Entendeu? Exatamente. Não é uma questão de direcionamento, assim, né? Você chega ali, dobra a esquina, vai, faz assim, tem um shortcut aqui, pega aquele beco ali que você sai lá, né? Existe essa coisa de você ter muita prática para poder você aí almejar essa perfeição, né? Quem fala muito sobre isso também é, assim, duas pessoas. Uma não fala muito sobre a prática, mas eu costumava ver muitos treinos da Unimap e via muito a médica Paula treinando sozinha, depois dos treinos, né? E Hortência, que é uma pessoa que fala mesmo, né? Eu treinava porque eu queria ser melhor do que todo mundo, então eu ficava ali horas, eu chegava tantas horas antes do treino, eu fazia, né, tantos que chamavam de molde, né, a Leninha chamava de molde, você fica aí, fica fazendo esse molde, que é a técnica que a gente está falando. E quanto mais você treina, melhor você fica, isso com certeza, né? E eu falo que essa geração, eu até brinco com elas, que elas é a geração mimi, que elas falam muito e faz pouco. Elas ficam, já sei disso, já sei daquilo. A feição sabe, a gente vai continuar fazendo para aprender a saber fazer mais. Porque eu brinco com elas e no final acaba dando tudo certo. Elas reclamam um pouco, mas acabam fazendo depois. E a gente brinca, no final dá tudo certo. A gente estava brincando, estava assistindo a qualificação da Alessandra Oliveira, né, que ela fez a qualificação dela do mestrado agora, né, jogadora aí, campeã mundial, medalhista olímpica, fez educação física mais velha, né, então, assim, pega essa coisa aí de você que você está falando, né, assim,
dá para consertar quando é mais velho, né? A Tá, Alessandra fala sobre isso muito. Mas ela aí tá. tá terminando o mestrado dela e tal. E a gente viu a Vânia Hernandes dando aula. E a gente riu muito, né? Porque ela é muito engraçada com os alunos dela, né? Ela fala mesmo, tem que falar e pronto. E eu acho que a moçada quer isso, né? A moçada quer um feedback correto. Eu estou fazendo correto, então me corrige, me faz ficar melhor, né? E tem a outra Sim. pessoa que vai pensar que aquilo vai cair na cabeça, vai descer como a graça divina e pronto, o que não é Eu falo verdade. para ela É, você que vê eu prefiro que elas chorem no treino ou que elas chorem depois de um jogo perdido por não ter feito correto. não, Eu não é? falo muito isso para elas. Pois é, então. É só lembrar que um dos maiores jogadores hoje da atualidade da NBA, né, que é o Curry, ele treina 400 a 500 arremessos de três por dia. Os 600, não sei o que foi que ele falou outro dia. Mas é isso, né? Lembrar que as pessoas trabalham pesado aí para conseguir o que elas querem. Então, agora eu vou abrir para as pessoas Sim. fazerem pergunta para você. Pode? Então, quem quiser fazer pergunta para a Thaís agora, usa o balãozinho que tem uma interrogação no meio, joga a pergunta aí para a gente falar um pouco mais. Eu queria, Thaís, antes, as pessoas vão colocar as perguntas lá, mas antes das perguntas aparecerem, que você me falasse uma coisa assim. Quais a gente está sabendo aí que tem esse suporte que o Fausto está dando aí para o feminino, vem coisa Uhum. nova por aí, mas assim, você como pedagoga do Instituto, como professora do Instituto, né, como treinadora, né, quais são os seus planos? O meu plano maior é fazer o Instituto ter um basquete feminino. Esse é uma meta que a gente vem tendo já faz um tempinho aí. A gente quer colocar a cidade de Franca no cenário nacional do basquete e levar essas meninas ao topo, porque elas já sofreram muito, está na hora delas aparecerem para o mundo aí. Vamos lá, gente. Vocês têm pergunta para a Thaís? Aproveita que vocês podem perguntar anonimamente, não precisa colocar seu nome, não. As alunas que ficam aí curiosas. Mas, assim, o que falta no Instituto para acontecer o basquete feminino? Então, é que a gente não fez ainda um projeto próprio para a lei para o basquete feminino. A gente estava amadurecendo ainda a ideia aí. Olha lá, olha, o Fausto já falou, IFG É, está atento no basquete feminino, então vem coisa boa aí. é, A gente não fez ainda um projeto, a gente tentou mandar um projeto, mas a gente foi glosado aí. Acredito uhum, que para esse ano que está entrando aí, a gente vai conseguir fazer uma estrutura legal, porque também não adianta nada a gente montar algo que a gente não consiga dar seguimento, né? Então a gente tem que exatamente. fazer algo sólido para que tenha continuidade por vários anos. Não adianta a gente falar, vou fazer por um ano. Aí não Uhum, terá nenhuma valia, né? Então a gente tem que uhum. solidificar certinho para fazer projeto para vários anos aí e contemplar o maior número de meninas possível. Uhum. E é uma coisa que tem que prestar bastante atenção nessa coisa da continuidade, porque elas param de jogar, né? Quando atinge Para, ali a fase da adolescência ali, elas param de jogar. para. A Ó, gente. vem uma pergunta da Giovana aí, ó, para você. Você acha que o Brasil está muito longe de alcançar o mérito de igualar vencimentos equivalentes? Porque aqui nos Estados Unidos agora dá uma bomba nessa semana aí foi muito legal que as meninas do futebol vão ganhar o mesmo que os rapazes do futebol. Eu acredito que a gente tem uma caminhada grande ainda para poder chegar nisso aí. E eu acredito que é muito por culpa nossa mesmo. Infelizmente, a gente deixou chegar num ponto que a gente tem que correr muito atrás para poder chegar. Mas acredito que as meninas estão lutando, eu tenho acompanhado aí, a Adrianinha, se eu não me engano, está com um projeto social aí também. Eu vejo muito a Palmira falar disso, eu vejo muito a
a Carla falar muito nisso, a Thaísa. Então, acredito que a gente está muito bem representada por atletas de alto calibre, que não está dando mole e estão batendo nessa tecla assim, que não é nada mais que justo, né? A gente está no mesmo cenário e com o mesmo mérito. E tem uma coisa que é interessante, é que no basquete feminino, desde que o Gui assumiu aí a presidência da CBB, né, as mulheres elas têm os mesmos direitos que os homens. E isso, na época, quem veio para uma entrevista, aliás, 3 deles vieram para uma entrevista da CBB, que foi o Ricardo Tradi, que era o CEO da CBB, né, e o Fontenelle. O Fontenelle veio falando, né, dessa igualdade. Então, Giovana, no basquete brasileiro, a gente já tem a igualdade nos atletas, né, os salários aí equivalentes, mas aí falta nos clubes, né? E aí, nos clubes, a gente não pode fazer nada, porque não dá para chegar lá, né? Faltou espaço para pergunta? Caramba, Giovana, vai lá. Pergunta mais aí, ué. Né? Põe aí no comentário. Então, vai para responder, Giovana. Então, ó, o Lucas está aí, o Lucas Canossa, a gente entrevistou ele semana passada, o cara também está fazendo aí, está fazendo um trabalho todo de rede social, né, do basquete feminino. E, conheço de acompanhar a equipe de Catanduva nos jogos, na cobertura, sei quem é o Lucas. Então, aí, ó, o Lucas é um abnegado aí, né, Lucas? Incansável esse aí. Incansável. Mas eu acho que quem trabalha com o que gosta é incansável mesmo. Bom, se vocês não vão perguntar, eu vou falar então para a Thaísa, muito obrigada por participar mais essa live do Mulheres à Sexta. Né? A gente tem uma pessoa muito especial vindo aí também. Aliás, todo mundo que passa aqui é especial, né? Outro dia eu falava assim, você viu, você é uma pessoa muito especial, todo mundo é especial. Né? Bom, todo mundo que a gente escolhe, né, para vir para a live do Mulheres à Sexta, a gente tem um objetivo, né? E eu estou falando a gente porque sou eu, a Thaís Saraiva, que é a dona do Miss Lily, que é quem faz as redes sociais do Mulheres à Sexta e é a nossa conselheira aqui para todos os assuntos relacionados a redes sociais e divulgação do trabalho Mulheres à Sexta. E a equipe dela, e aí a gente também tem uma jornalista, que é a Thaís também, mas é Thaís com TH, né? Então, quando a gente convida vocês para virem para cá e para sentar aqui, é porque a gente quer inspirar as pessoas, né? Então, a gente tem um objetivo com essas lives, que é inspirar as pessoas a trabalhar com basquetebol feminino. E aí, o nosso maior objetivo é que a conversa seja uma conversa com uma pessoa especial, né? Ou então, pelo menos fazer aquela pessoa, né, se sentir especial pelo que ela faz. Por exemplo, o seu trabalho dentro do Instituto, você entrar como estagiária, você se transformar numa professora, você hoje ser uma técnica. E a gente sabe que o trabalho de uma mulher como técnica no Brasil não é fácil. Né? Não. Você aceitar este desafio, né? Você então é uma pessoa muito especial, né? E aí vou falar também de uma outra pessoa que também é especial, não é técnica de basquete, não é professora de basquete, só jogou basquete, foi da seleção e hoje é uma cientista que foi aí, ganhou o 2º lugar, um prêmio super importante de mulher cientista no Brasil, que vai conversar com a gente na semana que vem. Na semana que vem, não. Mentira. Vai conversar com a gente no dia 11 de março, que é dia do aniversário da Magic Paula. A gente vai dar esse presente para ela. A gente nem sabe se ela vai assistir a live. Mas a nossa convidada é uma amiga querida dela, né? Que vai aí fazer parte aí do Mulheres à Sexta no dia 11 de março. E vai ser dia 11 de março, que é uma sexta-feira, e vai ser às 17 horas, porque é um horário que ela pode fazer, porque é uma mulher muito ocupada, que é a Giselda. A gente fez muitos posts sobre ela, e aí ela vai vir aqui conversar com a gente, né? No dia 11 de março, então, às 17 horas.
E eu e Thaisa ficamos por aqui. Thaisa, agora a palavra é sua, para você deixar a sua mensagem para quem você quiser, não é? E Cláudio, principalmente para primeiramente, as meninas que estão te ouvindo aí. primeiramente, em nome do Instituto, eu queria agradecer pela oportunidade de estar mostrando o nosso pequeno trabalho aí, a nossa sementinha que a gente está plantando no basquete feminino. Posso falar em nome do Fausto, que eu estava com ele até um pouquinho mais cedo, desculpa. Somos muito gratos por essa oportunidade. Quando ele me contou, eu fiquei, confesso que um pouco assustada. Parecia que eu ia entrar na quadra para jogar, aquele frio na barriga. Mas acredito que tenha dado conta de passar o recado, que tenha passado a importância do Instituto para o basquete feminino e mostrado que o basquete feminino de Franca existe, porque tem várias pessoas que não sabem que Franca tem basquete feminino, e aqui tem. São grandes pessoas que estão por trás, como o Fausto e o Alexandre, dois incentivadores incansáveis por trás, que não deixa a nossa modalidade morrer. E acredito que, se Deus permitir, Ele há de querer aí, já já a gente vai ter uma equipe feminina em Franca no nosso cenário nacional, paulista, e a gente vai fazer uma outra live aí para contar essa grande estreia do Instituto, às vezes numa LBF, num Paulista, quem sabe. Exatamente, eu vou te cobrar isso, você sabe, né? Que eu anoto essas lives aqui, ó, eu ponho aqui, ó, dia 24 de fevereiro. Pode cobrar. Ter uma equipe em Franca, daqui a 2 anos, você, Thaisa, cadê a equipe? Se Deus quiser. Você me cobra aqui e eu cobro o Fausto de lá e a gente vai conseguir. Isso, não, e eu cobro ele também, porque ele ficou me contando. Queria mandar um beijo para as meninas que estão aí também. Eu vi a Manu, a Stephanie e tem outra, a Carol. Quero que eu falo para vocês são muito amadas, estão com a gente porque merecem estar e vão ficar com a gente até o dia que vocês quiserem. Espero que daqui a alguns anos tenha algumas profissionais aí também me ajudando a trabalhar no Instituto, me ajudando a fomentar a nossa equipe e formando ainda mais meninas, atletas e, acima de tudo, cidadãos de bem, né? E o Instituto também está nessa parte da inclusão social, que é a nossa maior participação na vida dessas crianças, tirar a evasão das crianças, das meninas da rua e trazer elas para um esporte, tirar às vezes até mesmo do mundo de drogas, de prostituição, que a gente já teve casos desses sim no Instituto, e hoje a gente tem várias meninas que têm falado para a gente que se não fosse o Instituto elas não saberiam aonde elas estariam, e elas estão hoje dentro de uma quadra de basquete, graças a Deus. E isso é um trabalho, assim, é legal a gente falar sobre isso, porque eu, quando estudava educação física no Brasil, as pessoas falavam assim, você fica falando, o esporte não é a panaceia do mundo, o esporte não vai curar tudo. Não é uma questão que a gente tem uma visão romântica de que o esporte vai curar o problema social da prostituição, das drogas, que vai tirar todas as crianças da rua. Mas eu penso o seguinte, que o esporte, ele é um elemento educacional, né? Assim, é uma educação muito diferente da educação do videogame, né? Sim. Você senta no videogame, você joga, você perdeu, você volta naquela fase, né? Quando você joga o esporte, você cometeu um erro, você vai ter que fazer alguma coisa para você não errar novamente. E isso é a vida, né? Não é que você na sua vida tem que ser competitiva. O esporte tem que ser visto como mais profundamente, mais filosoficamente, como uma prática, né, de uma cultura corporal, de movimento, de uma criação humana, né? Nós criamos o esporte foi criado por nós, né? E eu sempre volto na história, né, do Thomas Arnold, né? Eu não sei se você sabe,
Mas a história do Thomas Arnold foi o cara que institucionalizou o esporte, que trouxe o esporte para a escola como um fator disciplinador e educacional na Inglaterra, né? E ele dizia isso, né? Se eu tiver a oportunidade de ser honesto, respeitando as regras, né? De colaborar com o meu time, né? De aperfeiçoar a minha técnica para eu ser um vencedor, eu estou construindo o meu caráter com integridade, né? Eu estou construindo o meu caráter como um cidadão, eu estou aprendendo a respeitar as regras, né? Então, eu acho que essa é a parte do esporte que é bonita, essa é a parte do esporte que a gente fala, né? É melhor praticar esporte do que estar na rua, entendeu? Do que outras coisas. Então, existem muitos fatores que contribuem para as mazelas sociais, para as coisas que estão erradas, para as coisas que fazem com que o ser humano sofra, não é? Muito. Né? Tem muitas coisas, mas... O lema do nosso fundador, do Fausto, é educar através do basquete. Então, é por isso que a gente vai para a periferia, sim. É por isso que a gente vai trabalhar em um lugar que ninguém quer ir. É por isso que a gente já foi apresentado por um traficante na escola que veio receber a gente com uma 38 na cintura, perguntando que estão fazendo quem era. Te juro! Uhum. Perguntando se era a gente que iria entrar na escola, se apresentando para a gente, falando simplesmente assim: cuidem das minhas crianças, que vocês não terão problema nenhum na minha vila, vamos supor assim. E a gente é uma das escolas que eu falo que eu não deixo por nada. As crianças são ótimas crianças, os pais são pais participativos, excepcionais, coisas que se a gente tivesse no centro da cidade, às vezes a gente não teria. Então, acredito que não só eu, mas estou vendo que tem algumas outras professoras aí, nós somos muito gratas ao Instituto por trabalhar aonde a gente trabalha e por trabalhar com quem a gente trabalha. E educando através do esporte que a gente mais ama, que é o basquete. Exatamente, é isso aí. E eu dou uma força. Eu sou uma pessoa que acredito profundamente no poder transformador do esporte. Eu acredito também que as pessoas seguem uma linha de liderança impressionante. Eu tenho um aluno de mestrado aqui que fez uma tese de mestrado maravilhosa sobre mulheres líderes, né? Ele pegou mulheres aqui no Silicon Valley que são CEOs, né? São CTOs e tal, e traçou a experiência esportiva delas para chegar a esse momento de liderança. Então, assim, eu sou uma forte... I'm a believer, né? Eu acredito nesse poder transformador e eu acredito na beleza do basquete, né? Como isso, né? É um esporte de contato, é um esporte rápido, é um esporte de raciocínio muito rápido, né? É um esporte muito habilidoso. Eu sou apaixonada. Então, eu sou suspeita para falar também, porque o basquete hoje me deu tudo que eu tenho, então eu sou muito grata ao basquete e por todas as pessoas que passaram pela minha trajetória aí. É certo. Eu sou muito grata a você, Thaís, por compartilhar com a gente, né, a sua prática, a sua vida, a sua experiência, né, e o seu amor pelo basquete. E obrigada a todo mundo que participou, né? Tenham um excelente final de semana. Não se esqueçam que dia 11 de março, primeiro aniversário da Nédia Paula, manda um recadinho para ela, né? De parabéns, feliz aniversário, né? Uma pessoa que está fazendo um trabalho aí absolutamente heróico, né? Tentando resgatar o basquetebol feminino no Brasil. E vamos conversar com a Giselda, amiga dela. Tá bom? Super abraço. Um abraço, Fausto. Abraço a todo mundo aí. Tchau. Obrigada, Cláudia. Tchau, tchau. Obrigada a você, Thaís.